Quando, quando eu visitava os meus amigos, eu sentia o contraste entre a casa da pessoa, a dinâmica da casa da pessoa e da minha própria casa. Era uma das coisas que mais me. Eu chegava e já sentia as diferenças primeiro. Eu já via de maneira muito clara as diferenças entre uma casa e outra. Então, hoje vamos visitar aqui a casa dessa família para a gente ver as similaridades, as diferenças e extrair lições dessa história, que é uma história muito complexa. E complexa é uma palavrinha melhor do que complicado, não é verdade? Eu devia ter usado relacionamentos complexos no título do sermão, ao invés de relacionamentos complicados. Então, era uma família com muitas complexidades, uma família bem rica em termos de história, e a gente vai poder navegar aqui pensando nos nossos próprios relacionamentos, ok? Se a gente fosse definir o que é família, a gente encontraria aqui, só nessa sala aqui, várias definições de família. E todas provavelmente ajudando e completando umas às outras. Eu tenho uma palavra só. Essa palavra surgiu na minha mente quando eu era adolescente, bem no início da minha adolescência. Eu não sei de onde veio esse pensamento. Tem dois pensamentos que eu considero que foi Deus que colocou na minha cabeça para entender algumas coisas bem complexas. Primeiro foi a família. Deus colocou algo na minha cabeça, não sei se eu escutei isso em algum lugar, não sei. Não. A minha impressão é que simplesmente surgiu essa palavra quando eu pensei em algum momento sobre família. E a palavra que surgiu foi micromundo. Olha só. Então, o que é a família para mim? Para mim é um micromundo, porque dentro da família a gente vive todos os tipos de emoções que a gente vai em algum momento viver lá fora, não é verdade? A gente vai ter alegria, a gente vai ter tristeza, a gente vai ter decepção, a gente vai ter orgulho, a gente vai ter um monte de coisa aí vivendo dentro da nossa própria casa e mais tarde a gente vai experimentar isso de forma mais ampliada lá fora. Então, se a gente perguntar o que é a família, muitos pensamentos, mas eu enxergo família dessa forma, como sendo um mundo em miniatura. Será que essas dinâmicas familiares, a maneira como os nossos relacionamentos dentro da família se desenrolam, será que esses princípios que nós vemos dentro de casa também se aplicam aos relacionamentos fora da nossa casa? Eu penso que sim. Eu penso que aquilo que nós vivemos no nosso seio familiar, com as pessoas mais próximas a nós, as dinâmicas que nós estabelecemos, os padrões que nós criamos, a gente vai, de alguma maneira, replicar isso nos nossos outros relacionamentos. Aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, de alguma forma a gente vai trazer para o nosso casamento, e assim a gente vai vivendo e revivendo esses padrões e esses princípios e essas dinâmicas da relação familiar. Porque a família é uma unidade, na verdade, vamos chamar de circuito, é um sistema, e é um circuito fechado. Eu, quando fiz 15 anos, imagino, 14, 15 anos, eu ganhei um presente bem legal, que eu guardei até o dia que eu viajei para cá, que eu mudei de vez para cá. Eu ganhei um PlayStation 1. Olha só, eu sou antigo também. Então, eu ganhei o PlayStation 1 da minha mãe e aquele PlayStation tinha chegado no Brasil fazia pouco tempo e para comprar um pouco mais barato, nós compramos o com a voltagem 110. Só que Recife, a minha cidade, a voltagem é 220. A gente tem essa bênção no Brasil de ter as diferenças de um lugar para o outro. Eu lembro que a gente mudou para o Goiás, era diferente a voltagem, a gente teve que fazer um monte de adaptações. Então, o meu videogame era 110, mas a carga que saía da tomada era 220. Um dia, minha tia viu o meu videogame lá desligado da tomada e ela, como me ama muito, né, minha tia Rutinha, ela quis me agradar. Então, ela disse, olha, quando o Caio vier jogar, ele já vai encontrar
entrar, porque, sabe, né, a tomada atrás do rack da TV, aquela complexidade. Então ela foi lá atrás, fez todo o trabalho e ligou na tomada o meu videogame. Só que ela esqueceu que tinha que ligar um conversor, o transformador da voltagem. E quando eu liguei o videogame, o que aconteceu? Só senti aquele cheirinho de queimado e eu pensei, destruído foi a minha diversão. Destruída a minha diversão. Aí eu fiquei triste, era muito caro, sabia que eu não ia ganhar outro, e eu fiquei arrasado, né? Aí chega mais tarde o meu irmão, que entende bastante de eletrônica, que você colocar na mão do meu irmão, ele conserta. Ele pega aí coisas dificílimas para consertar e ele consegue consertar. Tudo que tem na área de eletrônica, ele desenrola, ele faz. E meu irmão, então, chegou, me viu triste, perguntou o que foi, eu contei para ele e ele disse, não, se preocupa não, eu vou dar uma olhada no teu videogame. E quando ele falou isso, me deu uma grande esperança. Então, eu fui lá acompanhar o processo, ele abriu, tirou a carcaça e tal, chegou na placa, né? E ali a placa cheio de componentes nessa placa. E eu não sabia, tinha um monte de circuitos ali, e cabos e uns negocinhos que na minha cabeça, né, quando eu era criança, eu ficava imaginando a cidadezinha. Já olhou uma placa assim com os componentes? Eu ficava imaginando a cidadezinha, os prédiozinhos, né? Tinha prédios redondinhos, outros quadradinhos, casinhas. Eu ficava imaginando assim, como criança. E meu irmão foi lá e ele foi testando cada um e descobriu onde estava o problema. Era um resistor, como ele chamava, coitado do Sérgio aí para traduzir, era um resistor que havia queimado com a carga ali mais forte do que deveria. Então, só encontrei o problema, vamos ver se dá certo. Tirou aquilo, colocou um novo resistor e agora estava tudo funcionando outra vez. Funcionou. Funcionou até o dia de eu mudar para cá. Eu guardei, já não jogava, né? Mas ficou guardado, porque eu tinha um carinho tão grande por aquilo. E Dani, ela me ajudando, né, a me desfazer de algumas coisas, ela jogou o meu videogame fora. Só que eu consegui ver a tempo, fui lá no lixo e resgatei. Né? E ainda consegui vender por R$ 50. Olha só, ainda consegui vender aquela relíquia por R$ 50. Ó, R$ 50 no lixo, tá vendo? Não se apresse. Então, aquele videogame voltou a funcionar. Isso me faz pensar como é a família. A família é um circuito, é um sistema fechado, em que existem muitas partes envolvidas, mas que o funcionamento do todo depende sempre de um só. Quando um não está funcionando bem, o que é que acontece? Todos os demais também são afetados. Por causa do resistor, toda a placa não estava funcionando. Às vezes, um membro da família está passando por alguma situação difícil, e o que é que acontece? Toda a família também é afetada por isso. Porque a família é como uma unidade emocional. O que afeta um, também afeta o outro. Um exemplo muito simples. Se um do casal trabalha num lugar extremamente estressante, qual é o reflexo disso em casa? A pessoa consegue chegar na porta, bater a poeira e entrar sem nenhum reflexo? É muito difícil isso acontecer. São poucos aqueles que conseguem deixar os estresses na porta de entrada e entram no seu lar limpos, completos, inteiros. Quando alguém está muito estressado, está num ambiente de pressão, chega dentro de casa e se vê uns reflexos. Uma pessoa mais irritadiça, uma pessoa sem muita paciência, uma pessoa que vai também desenvolver os seus problemas ali dentro de sua própria casa. Vamos então olhar para a família de Jacó. Vamos ao capítulo 37, vamos ler primeiro os versos 1 até o 4, que diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de
mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Em 4 versos a gente encontra uma infinidade de complexidades aqui, não é verdade? Primeiro menciona que estava Jacó peregrinando na terra que seu pai também peregrinou. Isso nos lembra quem era o pai de Jacó. Quem era o pai de Jacó? Vocês lembram? Era Isaac. Isaac casou-se com Rebeca. E tiveram 2 filhos, né? Jacó e Esaú. Aí a gente vai ligando os pontos, a gente vai voltando no tempo e a gente vai vendo que família complexa é essa deles. Aqui diz que José, o filho mais novo, filho da velhice, recebia um carinho especial. Diz que esse José era mais amado do que os outros irmãos. Diz que esse José, jovenzinho, andava, aqui outra complexidade, andava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Quem eram essas mulheres? Mulheres, esposas de quem? Do seu pai. Então, era uma família onde existia mais de uma mulher dentro de casa. O marido casou-se com mais de uma mulher. O Osimar estava fazendo assim, que a gente não dá conta de uma, né? Outro dia eu estava escutando alguém dizendo assim, ó, mulher não tem que ser compreendida, mulher tem que ser amada. Você não tem que compreender, só ama. Imagine só uma casa com mais de uma mulher, vários filhos e com favoritismo por parte do pai. Só que aqui a gente encontra um elo com o passado. Vocês lembram da história de Jacó e Esaú, seu irmão? Vocês lembram da história deles? Como é que começou a história deles? No ventre já tinha conflito. Um já nasceu agarrado no calcanhar do outro. E quando saíram da barriga da mãe, a Bíblia diz claramente que o pai amava a um, favorecia a um, e enquanto a mãe favorecia o outro. Então existia já uma história de favoritismo na família. Jacó cresceu vendo a sua mãe lhe favorecendo, enquanto que o pai favorecia o seu irmão. Jacó cresceu nesse ambiente. Talvez seja muito fácil para a gente olhar assim e dizer, olha como Jacó foi tolo, olha como ele foi isso, como ele foi aquilo. Mas existe todo um contexto. Então Jacó, de maneira tola, ele ama mais um de seus filhos. E isso, obviamente, vai ter consequências na dinâmica familiar. O símbolo do seu amor maior por José foi o fato do pai ter lhe dado uma roupa especial. Nenhum dos outros filhos tinha, somente ele. De fato, ele era o especial. Aqui diz uma outra complexidade, mencionou uma outra complexidade. José, o que é que fazia com os irmãos? José era um X9, né? Ele era o dedo duro. Os irmãos aprontavam, o que é que ele fazia? Ia entregar para o pai. Talvez ele mesmo não pensasse nas consequências disso, talvez o pai não calculasse bem o que isso geraria, mas o que nós sabemos é que todas essas relações complexas, complicadas, geraram no futuro um crime, geraram no futuro um ódio que foi alimentado durante muito tempo e finalmente é executado esse ódio expresso no desejo de matar o irmão, que depois, de alguma forma, foi aplacado, e eles somente venderam o irmão como um escravo. Então, iam matar? Não, é demais, vamos só vendê-lo como escravo. Então, aqui a gente vê um processo geracional sendo passado de uma casa para outra, aqui a gente vê ressentimentos, aqui a gente vê sentimentos desorientados, desbalanceados, a gente vê um monte de coisas que a gente também vê dentro da
nossa casa. Ok? Em algum ponto a gente vai se assemelhar, em algum ponto a gente vai se identificar. Se não se identifica com nada, levante a mão para cima, dê glória a Deus, porque a sua casa tem sido grandemente abençoada. Ali tinha favoritismo por parte do pai, rivalidade entre os irmãos e muitos problemas que depois se desenrolaram até o ponto do desejo de matarem. Para completar, José tinha seus sonhos e logo contava aos seus irmãos sonhos em que ele sempre seria aquele que estaria em posição de maioridade, é assim que a gente fala? De superioridade em relação aos demais familiares. Quando ele conta o segundo sonho da lua, das estrelas se prostrando, o próprio pai mandou que ele calasse a boca. Disse, olha, até eu e sua mãe vamos nos prostrar diante de você. Então, aquilo de fato causava muitas complexidades, muitas dificuldades naquele sistema familiar. Se os irmãos estavam sentindo ódio, o que acontecia com a família inteira? Havia problemas. Se o pai tinha favoritismo, havia problemas na família, porque, como eu disse, a família é uma unidade emocional. Os sentimentos de um afetam o outro. Só que, quando duas pessoas têm problema, geralmente o problema não fica entre as duas pessoas. O que acontece? Sempre que há problema entre eu e a minha esposa, ou entre eu e qualquer outra pessoa, a tendência é que alguém mais se envolva na questão. Não é assim? A gente tem a tendência de envolver outras pessoas. Porque é como se o problema, né? Aquela ansiedade que é criada, aquele problema que foi gerado, é como se fosse uma batata quente na mão da gente. E como é a brincadeira da batata quente? Para que eu não me queime, eu passo para o outro. Então é muito comum que nós permitamos, ou que nós, de maneira intencional, busquemos outras pessoas para se envolverem no nosso problema. É muito natural isso acontecer. Quando eu brigo com Davi, eu reclamo com ele, onde é que ele vai encontrar consolo? É no braço da mãe. Quando a mãe briga com ele, onde é que ele vem? Ele vem para mim. Assim são os nossos filhos, assim a gente aprende desde criança. A gente vai sempre envolver uma terceira pessoa nos nossos problemas. E às vezes a nossa intenção é que a outra pessoa se envolva no nosso problema como se o problema fosse dele, dessa terceira pessoa. E aí a gente vai estabelecendo padrões de comportamento, a gente vai estabelecendo funções para cada um dentro do relacionamento. É interessante como cada família tem suas próprias regras. Eu aprendi em casa e ninguém nunca me falou uma palavra a respeito disso. Que a gente não para conversar sobre frustrações e problemas dentro de casa. A gente desabafa no momento de muita raiva. Ok? Ninguém nunca disse, olha, essa é a regra da casa. Mas essa era a regra da casa, infelizmente. Então as pessoas vão assumindo os seus papéis. Vamos supor aqui que... Deixa eu ver. Eu vou usar a Nery, que Nery tem problema com ninguém. Como é que Nery tem um problema com minha esposa? Okay? E elas estão com um problema e elas resolvem me envolver no problema. Só que existe a possibilidade de eu chegar como um bombeiro. Você não, Nery. Você olhou para esse outro lado aqui, talvez o que Dani falou não fosse isso que você entendeu. Dani, olha, a intenção da Nery era diferente daquilo. Posso chegar como um bombeiro, né, como amortecedor dos problemas e tentar abaixar o fogo.
Mas quantos são assim? A maioria chega no problema com um galão de gasolina. É o quê, Nery? Dani falou isso de você? Não acredito! E começa a aumentar aquilo. Dani, você não sabe o que é que Nery está pensando a seu respeito. Existem aqueles que geram as tensões, existem aqueles que fazem as tensões crescer, aumentar. Por isso a gente deve ter o maior cuidado quando nós envolvemos outras pessoas em nossos problemas e quando nós nos envolvemos no problema dos outros. As relações são sempre triangulares, ok? Só que dentro desse primeiro triângulo já vai formando outros triângulos, porque outras pessoas vão se envolvendo também. Se você quer ser um instrumento de Deus, um instrumento de paz, de harmonia, de alguém que alivia as tensões, ao invés de escalar as tensões, escalonar as tensões. Se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, você vai ter que desenvolver uma habilidade que só a maturidade pode nos dar. E tem que exercitar bastante. É o exercício de permanecer conectado emocionalmente com as pessoas envolvidas no problema, mas ao mesmo tempo sendo independente na sua maneira de pensar. No começo do meu ministério, eu vou confessar a vocês, eu sofri bastante, porque é uma tendência minha. Quando eu entro numa situação, meu amigo, eu mergulho nessa coisa. Eu mergulho nisso. E acabava que, com o passar do tempo, eu acabava tomando um partido. Me entendem? No meu sistema de valores, de julgamento, eu julgava a situação, dizia, não, a verdade está desse lado aqui. Eu acabava tomando partido como se o problema fosse meu. Só que uma coisa que a gente precisa entender, quando a gente entra numa fogueira dessa, é de que o problema não é meu. A ansiedade não é minha. O erro não foi meu. E a gente tem que se envolver na maneira de conectar-se emocionalmente com o outro, mas ao mesmo tempo Oi? Será que eu desliguei? Acho que eu desliguei. Mas mantendo a nossa maneira independente de pensar. Ok? Na situação de José, nós vimos a maioria dos irmãos já tendo criado uma aliança contra José. E o desejo deles, quando foi encontrado por José lá na cidade de Dotã, foi de matar o seu próprio irmão, assassiná-lo, resolver o problema, cortar a relação de maneira radical. Porque assim, muitas vezes, a gente resolve o problema, não é verdade? A gente corta a relação, a gente se afasta. Ou a gente deixa o outro se afastar. Às vezes a gente está presente, mas não está conectado. Então nós pensamos que resolver o problema é simplesmente nos desconectarmos daquela situação. Na cabeça dos irmãos, enraivados pelo favoritismo do pai, na cabeça deles a maneira de resolver qual era? Eliminar a fonte do amor do pai. Ou melhor, o alvo do amor do pai. Vamos eliminar esse traste, né, da nossa vida e os problemas da nossa vida estarão resolvidos. Aí chega um dos irmãos, Rubem, pensando um pouco de forma independente, e diz, não, é nosso irmão. Não podemos matá-lo. Vamos vendê-lo. Menos mal, né?
conseguiu pensar um pouco de forma independente. Ele tinha a mesma raiva, ele tinha a mesma frustração, ele tinha a mesma indignação, mas ele pensou, olha, as consequências disso são muito drásticas, matar é nosso sangue, é irmão, não podemos fazer isso. Mas aquilo que eles pensavam que era a solução dos problemas, o que é que gerou? Aí está o nosso grande problema, é quando a gente se mete a fazer o trabalho de Deus, ok? É quando a gente toma nas nossas mãos o trabalho que não nos pertence. Eles então vendem seu irmão, anunciam para o pai que o seu filho amado foi morto por um animal no deserto, e eles pensam que isso vai resolver o problema. O que é que aconteceu com o coração do pai? Destruiu o coração do pai. Os filhos foram lá consolar e ele recusou o consolo. Ele exclamou, Jacó disse, eu vou levar para a sepultura essa dor. Não quero consolo. O meu choro vai comigo até o dia da sepultura. Como se sentem esses filhos agora? Vendo as consequências dos seus atos. Obviamente, eles também se sentiram entristecidos por tudo aquilo que causaram. Mas agora, aquilo que fizeram era, de certa forma, irreversível no entendimento deles. Tiveram que conviver com essa tristeza por muito e muito tempo. Agora vamos por outro lado da história. Vamos acompanhar José. Traído por seus irmãos, vendido como escravo, humilhado. Se arrancou de José tudo aquilo que ele tinha, né, aos olhos dos irmãos, que era especial, a sua roupa, a convivência com seu pai. Se arrancou tudo. Eles foram maus, não foram? Então, se é isso que nos incomoda, nós vamos destruir isso. Se é a relação dele com o nosso pai que nos incomoda, nós vamos destruir essa relação. Se é essa roupa aí que ele ganhou que nos incomoda, nós vamos destruir aquilo que ele recebeu. Vamos arrancar tudo que ele tem, porque isso nos incomoda. Aí José, do outro lado, agora despido, não só de roupa eu estou falando, mas a alma, né? Por mais que houvesse desavenças, eu imagino que José nunca pensou que aquilo pudesse acontecer. E agora está indo José nessa caravana, né, como escravo. Chega no Egito e José tem uma atitude surpreendente para todos nós. José, ele poderia muito bem criar um plano de vingança. Ele poderia passar aquela jornada ali nas carruagens ali, tentando imaginar uma forma de fugir para voltar para casa e denunciar a maldade dos seus irmãos, ou mesmo tomar a vingança em suas mãos. José podia ter feito um monte de coisa, ter se abalado, né? Recebeu esse golpe duríssimo e se abalou, se entregou, ok? A vida é injusta e eu vou ficar aqui só chorando e me acabando nesse lugar. Não vou fazer mais nada que preste, não vou mais servir a ninguém, não vou mais fazer mais nada. Mas José tem uma reação completamente diferente. José, ao chegar no Egito, ele se torna o melhor escravo de todos. A mão de Deus é com ele, o que ele toca prospera e ele vai progredindo, prosperando, até que é traído outra vez, acaba na masmorra e passa todo o processo de novo, de forma injusta, traído, abandonado numa situação terrível, mas ele não desiste, ele continua fazendo sempre o melhor, ele é alguém que tem algo especial no seu coração. Ele tem um senso de propósito no coração, ele tem um senso de direção no coração dele. E ele vai sempre fazendo o melhor. E diante dessa postura de José, o Senhor vai lhe dando oportunidades. E quando José mesmo, no capítulo 50 de Gênesis, no verso 20, ele falando, quando ele se reencontra finalmente com seus irmãos, ele diz assim, olha, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia,
para conservar muita gente com vida. Naquilo que os outros viam destruição, José estava vendo, de alguma forma, a mão de Deus operando, trabalhando por seu intermédio. José recebeu os sonhos. José sabia que o fim da história não era aquela carruagem. José sabia que o fim da história não era a masmorra onde ele estava, acusado injustamente de um crime que não cometeu. O fim da história não era aquele. Ele sabia que o fim da história não era aquele. Deus lhe havia dado uma visão do futuro. E assim como todos os outros heróis da fé, ele creu em Deus. Ele creu nas promessas do Senhor. Ele sabia que Deus tinha algo a realizar por seu intermédio. Como eu disse a vocês algumas semanas atrás, muitas vezes é no momento da nossa maior fraqueza que nós descobrimos a nossa maior força. É no momento em que a gente imagina que não tem escapatória, que não tem solução, que não tem ser humano que resista àquela dor, àquele golpe, é ali onde a gente descobre que a gente tem uma força que a gente nem imaginava ter. Porque o Senhor, antes de nos permitir passar por qualquer tribulação e tentação, antes nos provê a força e um caminho de escape. A gente confia nessa promessa e segue adiante. José, ele poderia manter os sistemas de relacionamento estabelecidos na sua família. Podia manter um sistema de favoritismo, podia manter o sistema de rivalidade, podia manter o sistema de alianças para o mal. Ele podia ter feito tudo isso, mas ele decidiu quebrar com todas essas coisas e escrever uma história nova. Muitos anos depois, quando José já estabelecido no poder do Egito, encontra seus irmãos, ele não busca por vingança, ele não busca por perpetuar aqueles sentimentos ruins do passado, mas ele busca entender que tipo de processo os seus irmãos haviam passado durante todos aqueles anos. Ao entender que seus irmãos haviam mudado completamente de postura, ele se revela e começa ali a escrever uma linda história de reconciliação através do mais profundo e lindo perdão. José disse aos seus irmãos, no capítulo 45 de Gênesis 4 e 5, diz: então José disse a seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E chegaram-se, e ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José conseguiu enxergar nos dias cruéis da sua existência a mão poderosa de Deus, usando todos esses eventos para um propósito. Humildemente, ele aceitou os desígnios de Deus para a sua vida. Mas afinal, o que é que a gente pode aprender da família de José, da família de Jacó, para aplicarmos na nossa própria família? Eu imagino que aqueles dias solitários de José na escravidão, na masmorra, lhe deram oportunidade de grandes reflexões, profundas reflexões acerca da sua família. Ninguém faria o que José fez no reencontro com seus irmãos, ou quando teve o poder nas mãos. O que é que dizem por aí? Que aquele que um dia foi massacrado, quando tem a oportunidade, tem poder nas mãos, o que é que faz? Massacra os outros. O oprimido se torna o opressor. Não é assim que dizem? Não é assim um sistema? Eu conheci uma pessoa, uma figura de autoridade, que massacrava os seus subordinados, e quando alguém ousava lhe reclamar qualquer coisa, ele lembrava aquela pessoa: eu já estive no seu lugar, eu passei por
coisas muito piores. Então o objetivo dele era ensinar os outros através das dores que ele passou. Ao invés de ele buscar um caminho diferente, dizer, olha, as pessoas não precisam passar por esses tipos de humilhação para aprender. Eu vou romper com esse tipo de liderança. Não, ele fazia o contrário. Ele falou isso para mim. Porque eu não atendi o telefone dele. Sabe com quem está falando? Não. E então um sermão de 30 minutos. Como se eu não tivesse 200 alunos para tomar conta, eu tinha que estar ali para atender o seu... E ser adivinho de saber que era ele que estava chamando. Sabe, pessoas um dia machucadas, às vezes querem machucar no futuro. José, ele faz completamente o oposto disso. José é um grande exemplo nisso. Então, naquelas reflexões, eu imagino que José parou para pensar em tudo que havia acontecido dentro da sua casa. Como é que era a dinâmica dentro da sua casa? Como é que eram os relacionamentos na sua casa? Eu imagino que ele entendeu esses padrões criados dentro do seu lar. E assim nós devemos fazer. Devemos parar para pensar quem tem sido eu dentro da minha casa. Que tipo de amigo eu tenho sido? Que tipo de irmão na igreja eu tenho sido? Que tipo de colega de trabalho eu sou? Eu sou alguém que gera tensão, que gera ansiedade, que gera conflito? Sou eu alguém que, quando vê um conflito gerado, eu faço questão de amplificar aquilo? Ou eu tenho sido um agente de paz e unidade, conforto e consolação para as pessoas que estão ao meu lado? É bom a gente parar para pensar qual é a nossa função. Sabe, todo mundo tem uma função dentro dos relacionamentos. Se o pai é alcoólatra e chega em casa agressivo, batendo na esposa, batendo nos outros filhos, às vezes um dos filhos se torna o pacificador. Ele se torna o cuidador dos seus outros irmãos para diminuir um pouco os problemas causados por aquele pai alcoólatra. Então, dentro dos relacionamentos, nós sempre assumimos um papel. Nós não estamos assim, eu estou num barco aqui e eu estou nesse barco só dormindo, comendo e dormindo aqui. Se você acha que não está influenciando nem para bem nem para mal, se você está no barco só comendo e dormindo, você é aquilo que se chama peso morto. Se você está dentro de um relacionamento e você está só ali, à deriva, esperando que os outros resolvam tudo para você, o que é que você está sendo dentro do seu relacionamento familiar? Um peso morto. E o peso morto, o que é que acontece? Ele atrapalha. Ele gera despesa, ele consome atenção, tempo, energia. Então não pense que a gente tem a capacidade de apertar um botão da neutralidade e estar aqui sem contribuir nem atrapalhar nada. Dentro da nossa casa, nas nossas amizades, no nosso trabalho. Não, todos nós temos uma função dentro dos relacionamentos. Todos nós temos uma função, temos algo a fazer. E a reflexão é: quem são as pessoas que estão ao meu redor? Quem tem sido eu? O que precisa ser mudado em mim, porque os outros eu não posso mudar. O que é que eu posso mudar em mim para resolver os problemas ao meu redor? Aí vem um segundo ponto. José, ele não simplesmente esqueceu o passado, mas quando teve a oportunidade, ele foi um agente de reconciliação. Então nós podemos assumir esse papel, essa postura, essa função de sermos agentes de reconciliação para aqueles relacionamentos quebrados, nossos relacionamentos quebrados, ou quem sabe para relacionamentos quebrados ao nosso redor. Ao nosso redor. Quando você encontrar qualquer amizade sendo desfeita, quando você encontrar qualquer relacionamento familiar conturbado, ora a Deus, pede a Deus para te dar sabedoria, para você conseguir enxergar com clareza o que está acontecendo e de alguma maneira você contribuir para a reconciliação, para
o refazer dessa relação. Buscar a reconciliação. E eu pergunto a vocês, qual é o único caminho pelo qual a reconciliação pode, de fato, acontecer? Só existe um caminho, que se chama perdão. Às vezes você não tem que perdoar ninguém, mas você está ajudando na situação, você foi envolvido numa situação em que você tem que refazer a relação de alguém. Uma vez, eu fui envolvido num problema de casal. O casal estava tendo um problema, me procurou. E qual era a intenção ao me procurar? Que eu resolvesse o quê? O problema que era deles. Ok? De quem era o problema? Era meu? Fui eu que falei as grosserias lá? Fui eu que fiz as bobagens? Não, não fui eu. Mas jogaram para cima de mim, querendo que eu resolvesse o problema deles. Eu, obviamente, com o meu papel, né, fui intermediar o conflito. Conversava com um, conversava com o outro. Os dois se odiando até a morte. E, se possível, morte de cruz. Para o outro, não para si mesmo. E eu, nesse caminho, conversava, e o ódio estava ali. Um determinado dia, houve um primeiro passo de reaproximação. E aí, o triângulo... Eles tinham um problema comigo? Não, né? Não tinha um problema comigo, ok? Então, o triângulo... Vamos pensar aqui o triângulo. Nossa, aqui eu estou mais perto. Então, vamos lá. Estava aqui o casal, né? E ali a mediadora. Não tinha tensão entre a mediadora e o esposo, não tinha tensão entre a mediadora e a esposa. A tensão estava onde? Estava aqui, ok? Então, o negócio estava instável, ok? Aí, um determinado dia, houve uma reaproximação, primeiro passo, passinho pequeno, mas houve. Então, a tensão que estava aqui, sabe o que aconteceu? Começou a vir para cá. E dos dois lados. Ó. Você não me contou. Aí o outro dizia, você não me disse o que ele falou. Você não me disse o que ela falou. E quando a tensão mudou de lado, agora o triângulo havia se estabilizado. Porque agora os dois tinham um inimigo em comum. Quem era? Qual era o problema agora? Então agora as relações se acalmaram e agora eles tinham um inimigo em comum. Agora eles tinham que encontrar um culpado para as bobagens que eles fizeram. E encontraram em mim que eles me convidaram a participar do problema. O grande culpado. Eu fiquei chateado com isso? Não. Sabe o que eu fiz? Eu entendi. Eles estão começando a se acertar. Tchau! E deixei eles se acertarem. E se acertaram, graças a Deus. Ok? É sempre assim. Qual o nosso papel? Ok? Qual deve ser o nosso papel? Eu penso que a gente deve ser como José. Instrumentos de reconciliação, ainda quando a gente é machucado. Existe possibilidade de reconciliar com quem nos machucou. E construir, através de tudo isso, relacionamentos mais fortes. Eu sempre falo, o osso quando se quebra, quando cola de novo, o que acontece? Forma o calo ósseo, o osso naquele lugar que quebrou, se torna mais forte do que era antes. A palavra de Deus, em Colossenses capítulo 3, e esse é um dos capítulos que eu mais gosto na Bíblia, e vocês vão me ouvir sempre dizendo assim, ó, esse é meu capítulo favorito da Bíblia. Eu tenho vários favoritos. Colossenses capítulo 3, ele é muito difícil de se cumprir, aquilo que está em capítulo 3, mas o mais difícil é o verso 13. Depois em casa, lê com paciência os primeiros versos. Quando chegar no 13, você vai ver que é o mais difícil de todos, porque diz assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. É fácil suportar uns aos outros? Às vezes é difícil. É fácil perdoar uns aos outros? Às vezes é bem difícil. Agora vem a parte complicada da situação. É a
maneira como perdoamos uns aos outros. Porque a Bíblia estabelece isso. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Aí diz a maneira como perdoamos. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Quem ele perdoou? Como ele perdoou? É aquilo que a Bíblia nos chama a fazer. Eu quero lhe convidar nessa manhã a aprender, a cultivar uma consciência emocional. Aprender a compreender as dinâmicas que você está envolvido, em que você está inserido. Aprender a compreender os papéis das pessoas ao seu redor, mas, acima de tudo, aprender o seu papel nessa dinâmica. Eu quero te convidar a fazer uma coisa corajosa, muito difícil, que é quebrar os sistemas quebrados. Melhor, os sistemas desorganizados. Quebrar os vícios de família que a gente recebeu. Às vezes a gente é muito controlador como pai porque a gente foi criado por pessoas controladoras. Às vezes tem a tendência à agressividade porque a gente foi exposto à agressividade desde uma idade muito tenra. Então a gente aprender a quebrar isso. Quebrar esses sistemas que estão, como diz no espanhol, estão rotos, não sei? Que não servem, que estão destruídos. Quebrar esses padrões destrutivos. Mas só existe um caminho. Se a gente aprender a estender a graça de Deus, que nos alcançou, estender essa mesma graça às outras pessoas. Se a gente aprender a estender a graça através do perdão. Efésios capítulo 4, 32, e aqui a gente encerra. Diz assim: antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que Deus nos use, que Deus nos ilumine, e que, ainda que tenhamos vivido coisas muito negativas, que a gente tenha força, dada pelo Espírito, de romper com todos esses processos e escrever uma nova história, assim como José escreveu uma nova história de toda a tragédia, de todos os problemas que ele havia passado. Que Deus te abençoe e busque conhecer um pouco mais sobre relacionamentos. Isso vai ajudar bastante na maneira como a gente convive uns com os outros. Vamos orar? Vamos pedir a Deus a bênção e depois nós vamos cantar. Vamos orar. Vamos ficar em pé? E assim já fica em pé para o hino final. Nosso Deus, nós fomos criados pelo Senhor para vivermos em comunidade, vivermos associados com outras pessoas, vivermos, acima de tudo, em unidade. Foi para isso que o Senhor nos criou. O pecado chegou, trouxe desarmonia, trouxe sentimentos ruins, atitudes perversas, e nós sabemos quanto mal nos causa o pecado do outro e o pecado que está em nós. E nós queremos te pedir perdão quando nós falhamos em construir relacionamentos saudáveis, produtivos, de crescimento. Te pedimos perdão por isso. Mas também te pedimos forças, sabedoria, entendimento, para oferecermos aos outros que falharam no relacionamento conosco, para que nós tenhamos forças para perdoá-los, assim como o Senhor nos tem perdoado. Esteja conosco, Pai. Precisamos de Ti. Nos amadureça, nos faça crescer na Tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, pois te oramos em nome de Jesus. Amém.